Pode abrir o microfone, irmãos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, Sim, ele fala de que a carne estava doente. sim, Estava doente, muito, muito, muito doente, né? verdade. E ele tem problema com relação a tudo, porque ele tem a lei do pecado e da morte. Duas coisas ele tem como problema, né? Sim, Gravíssimo. Estava doente por essas duas coisas. Pecado e morte, né? sim, Então a carne, nesse versículo, é a carne do natureza humana caída, né? Já que não serve para nada. sim. Então ele está doente por causa que o pecado domina dentro dele, né? E a natureza dele é de desobediência. Só que ele também gostaria de servir Deus. Ele também gostaria de fazer coisas para Deus. Ele também tem boas intenções, né? Aí que está Verdade. o problema. Aí a lei fala alguma coisa, exige do homem, e o homem tenta. O homem tenta. Só que o homem não consegue, mesmo que se esforce, mesmo que ele tente se reformar, como diz alguns, né? Sim, Reformar, não dá para reformar, não dá para pintar, não dá para fazer nada, mas ele tenta fazer. Então, então aí tem uma questão. Então, o Senhor, ele se fez homem, mas não homem segundo a natureza caída do homem, porque com a natureza da caída do homem, ele não consegue obedecer. E ele é sim, doente por causa do pecado da morte. Então ele não consegue, mesmo que tenha as melhores boas intenções, né? E o versículo que o irmão, que o Vitor leu, por exemplo, sempre eu gosto muito desse versículo, né? Porque porque ela expõe claramente uma pessoa que se achava que talvez ele conhecia muitas coisas, mas ele fazia segundo o que ele achava que está bem ou não, porque verdade. naquela época um fariseu, vamos dizer assim, eu acho que eram os ortodoxos daquela época, né? Os melhores, vamos dizer assim, né? Mas o versículo é muito claro quando ele fala assim que orava para si mesmo. E é quando também você citou aquele versículo, aquela questão nossa, né? A Sim, gente falando, por exemplo, Deus, o Senhor sabe o meu coração. Está dizendo, o Senhor sabe muito bem que eu sou bonzinho demais, que a minha intenção é boa. Porque, mas mesmo que seja boa, irmão, aí entra a questão da aplicação do versículo de Hebreus, capítulo 4. A sim. palavra é viva e eficaz. Amém. Para eu conhecer quem eu sou, preciso ir para a palavra. Amém. Mas eu tenho que ir com o desejo não apenas de conhecer o conteúdo da palavra, ou a explicação da palavra, que também às vezes a gente cai nesse outro lado, né? Sim. É mais assim, para que o Senhor possa expor as intenções e os propósitos do meu coração. Amém. Porque se eu quero conhecer uma verdade, é fácil. Mas é quando eu vou diante do Senhor, para o Senhor expor quem eu sou, como eu sou, qual a intenção do meu coração, aí sim a palavra divide para discernir o que vem do Espírito e do que vem da alma, né? Então, a alma também está associada com a carne, né? Ela toma força, a alma com a carne toma força para servir a Deus, né? Então, essa questão, irmão, é muito interessante. Por exemplo, a carne pecaminosa, ele, aí descrita em Romanos, ele é totalmente inimigo de Deus. Ele é incapaz de se submeter à lei de Deus. Não tem como. Romanos capítulo 8, né? Se você puder ler 8, 7 a 8, Vitor, por favor. Sim, Aí você vai ter um versículo mais específico com relação a isso, né? Porque ela tenta fazer alguma coisa para Deus, mas ele já é inimigo de Deus. Você tem verdade. como ler para mim esse versículo? É do 8 ou do 7? Capítulo 8, versículo 7 e 8. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo Não tá. pode estar. Não pode, Porque, não consegue, né? É isso, impossível, né? Então, por isso que Deus enviou seu próprio filho. amém. Ele precisava mandar o seu filho. Ele estava vendo a doença, o problema gravíssimo do homem. Então, ele teve que mandar o filho em semelhança de carne de pecado. Sim, Ele estava com a natureza humana, mas ele não tinha pecado em si mesmo. Essa era a diferença. Ou seja, a humanidade dele podia se sujeitar à vontade do Pai.
Nós Sim, já somos complicados nesse sentido, né? Porque nós não estamos sujeitos à vontade do Pai na nossa carne. verdade. Toda vez que a gente vai para a carne, É, mesmo que ela seja boa, não estou falando só de pecados ruins, como fornicação, adultério, essas coisas que a gente acha também que corretamente não está bem, né? Mas eu estou falando de boas intenções, né? sim, E essas boas intenções, só a palavra pode discernir. Por amém. isso que, por exemplo, se você olhar, por exemplo, na Bíblia, a Bíblia diz assim que o verbo se fez carne, ou outra tradução diz se tornou carne. Ele se fez carne, mas era necessário se fazer carne, mas não carne no sentido negativo. Sim, Já a carne no homem natural, sem Cristo, sem Deus, todos nós, né, até mesmo, né, estamos com Deus, a nossa carne em si, ela é negativa. Mas essa carne do Senhor não era negativa, era positivo, porque sim, em sua humanidade ele podia totalmente expressar Deus, a vontade de Deus, né? São essas coisas que eu queria dizer, mas, por exemplo, tem outro assunto também. É, deixa eu ver aqui. Romanos 8:3, por exemplo. Você sim, tem como ler, por tem. favor? 8:3. Porquanto o Uhum. que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa. E no Por isso tocante ao ele enviou, né? pecado, com efeito, Uhum. condenou Deus na carne o pecado. Então, olha só, irmãos, quando o Senhor se fez carne, o único que podia realmente ser obediente, ou a expressão mais correta é aprender a obediência, como diz na Bíblia, né? Sim, É na humanidade de Jesus, porque ele tinha uma humanidade perfeita, correta, sim, justa diante de Deus. E essa humanidade fez com que a humanidade caída do homem fosse condenada. E sim, quando você faz no seu homem natural, aliás, na sua carne, vamos dizer assim, usar essa palavra, você não consegue agradar a Deus porque já está condenado. E a única coisa que essa carne sabe fazer é pecado e morte, mas verdade. que isso não podia. E mesmo que você queira se sujeitar à lei, não conseguiria, porque o poder da lei, o poder do pecado está na lei, porque ela expõe a tua condição. O que, na verdade, Deus quer mostrar para nós é que eu não posso nada. Eu não posso nada. Verdade. Não posso nada. Porque está doente. Está doente. Agora, a solução está quando Deus se fez homem e foi obediente até a morte, vamos usar essa palavra até mesmo, né? Obediente até a morte na sua humanidade, então ele destruiu aquele que tinha o império da morte, porque aqui na Terra tinha um homem que podia ser obediente ao Pai 100%. Ele não tinha problema com a obediência. Mas eu, pecador, eu tenho muita dificuldade com relação à obediência, né? Tem. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo seguir o meu raciocínio, Eu né? também tenho. É? E eu também tenho, eu também tenho. Então, assim fala o verso 1, mas deixa eu ler uma tradução aqui, Sim, porque aquilo que a lei não podia fazer. Olha, irmão, a carne não consegue e a lei não pode. Não tem como poder fazer. Então e por que a lei não pode? Só que a lei exige, mas a lei não pode. E eu não posso também. Aí tem um conflito no meu interior, né? Então, por quê? Porque por causa da fraqueza da carne. sim. Então, aí que Deus me enviou seu próprio filho em semelhança de carne e Semelhança. pecado. Então, aí ele conseguiu destruir o poder do pecado. E aí Amém. tem uma questão muito importante, por exemplo, em Romanos capítulo 8 ainda, né? Sim, Paulo diz que a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Tem duas leis, a lei do pecado e da morte e a lei da vida. A lei da vida, sim, ela pode. Ela pode. E quem está com a lei da vida está livre da lei do pecado, da morte e da lei mesmo. verdade. Você tem como ler esse versículo para mim, por favor? Que Sim. eu consigo pegar um raciocínio mais correto. E que versículo é? Capítulo 8:2, eu acho que é, né? 2, né? Porquanto que Uhum, for impossível a lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao uhum, pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. uhum. Depois tem a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e Ah, da sim. morte. A Lembra o fim, versículo?
ele fala assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque Jesus, na sua humanidade, tinha semelhança de carne e de pecado, mas não tinha a natureza do pecado. Essa é a diferença. Essa é a Nós, diferença. não apenas, nós temos a natureza pecaminosa, e isso causa uma dificuldade terrível na Terrível. hora de servir a Deus. Que é na nossa mente a gente se acha que a gente pode, porque nós não estamos cheios de fraquezas. Nós estamos sujeitos a fraquezas, a tentações e outras coisas a mais. Jesus foi limitado na questão da fraqueza, Sim, vamos dizer assim, né? Tentações. Ele teve limitações físicas também, porque ele era humano, ele podia estar em um só lugar, se limitou ao espaço e ao tempo, né? Então, sim, nessa questão, ele se limitou em tudo. Só que ele também venceu ao pecado e à morte, porque de fato, ele tinha uma humanidade perfeita. E o sacrifício dele também era perfeito. sim. O sacrifício dele era perfeito, né? Ele era total, completo para nós, né? E o que eu queria dizer é que, irmãos, a gente tem hoje em dia a lei do Espírito da vida. Não, essa lei que o Vitor estava citando exige do homem. E o homem não pode, doente, morto, pecado, só sabe pecar. Agora, essa lei do Espírito da vida não exige nada de nós, porque está em Cristo, Amém. está no Espírito, né? E, de fato, a exigência da Bíblia só tem uma questão: viver no Espírito. Se está no Amém. Espírito, você pode conseguir vencer a lei do pecado e da morte. Mas Verdade. fora dela, você não consegue viver Não. a lei do Espírito da vida, né? Não, bom, só isso aí, né? Não Muito sei se bom, eu me hein? enrolei muito, mas não sei se eu me enrolei ou Não, não, mas. mas foi muito bom esse versículo, está sendo à tona, né? Versículo 2, né? A lei Uhum. da carne, como que fala? A lei, porque o Ah, que for impossível a lei, não, sim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei uhum, do pecado e da morte. Então aqui tem duas leis, né? A uhum. lei do pecado era a morte, porque lembra que o Senhor falou, o dia que dele comeres, certamente morrereis. Então, qual que é a lei do pecado? É a morte, não é? Essa lei. Mas qual que é a lei do espírito? É vida. Vida e paz. E Vida e aí tem a paz. mente, É, a mente colocada no espírito, é isso. vida e paz. O que que nos livra realmente do pecado e da morte é essa lei, a lei do espírito. Por isso que ele otorgou a todos os que estão crendo o espírito, para que nós nele tenhamos a lei dela, a lei do espírito. Qual que é a lei do espírito? É a vida. Por exemplo, é natural, né, nós pecarmos. Você não precisa de esforço humano para pecar, não é certo? Né, Diego? É um esforço você pecar? Ou é natural? Não, não é natural, Diego? É Natural. natural. É natural. Mas você agora tem uma lei que quando você vive nessa lei que é o Espírito, ela também naturalmente faz a vontade de Deus. Por isso que René falou que não é esforço, né? Porque quando você está nele, naturalmente se manifesta. O amor, por exemplo, não é próprio nosso amor, mas quando estamos nele se manifesta o amor. Então, isso que o Senhor quer nos levar, né? Essa experiência de dependência dele pelo Espírito. Andar, digo-vos, pois, andar no Espírito. Esse é o Romanos 8:7, né? Digo-vos, pois, andar no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Agora, digo-vos, pois, andar na carne e jamais satisfareis o Espírito. Não é verdade? Se você anda em você mesmo, consegue satisfazer o Espírito? Não. Para nós satisfazermos Deus é somente no Espírito. Para nós trazermos a vontade dele só no Espírito. É impressionante, isso, Foi, irmãos. Como nós. É um lavar de peça isso aqui, irmãos. Para mim, eu vejo assim, né? E quando você repete essas coisas, você vai nas escrituras, como te lava interiormente, né? Para que não haja nenhum mérito nem crédito para nós. As conquistas na tua vida, por exemplo, Diego, você faz uma faculdade, estuda, se esforça, se forma.
né? O Amorim não está assim, eu vou colocar o exemplo dele, né? Ele se formou, ele lutou na vida e se tornou um profissional, o melhor profissional aqui de Moarama, meu irmão Amorim. E é o mérito dele, da disciplina e conquista dele. Aí nós podemos fazer um, como disse assim, elogiar o irmão porque ele foi disciplinado e se tornou o melhor médico de Moarama. Mas com Deus, meu irmão, não é o teu esforço. O nosso esforço é permanecer nele. Esse é o único esforço que nós devemos fazer, é estar nele, permanecer nele. E naturalmente se manifesta o que ele é. Não é lindo? Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa Amém. y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, Ui. hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Amém. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Amém. Eso también nos hace ver, ¿verdad? De que cómo nosotros vamos a escapar, ¿verdad? Jesús conoce ciertamente nuestro corazón desde el principio hasta el fin. Verdade. Así como nos menciona también en, en Juan 2 23 al 25 ahora, Sim. donde dice que Dios, Jesús no le creía a las personas que estaban alrededor, Esse. Não confiava. Não confiava. no confiaba, porque él conocía el corazón de ellos. Sim. Muito bem. Bueno, nosotros podemos ahora, por ejemplo, como humanos y pecadores que somos, podemos estar en la presencia de Dios, pero no sabemos nuestro futuro, el día de mañana. Isso, irmão. Muito bem, esse é mesmo. Sí. Nosotros podemos Maravilha. entregar, por eso es difícil, ¿verdad? Para que nosotros, a no ser que nosotros cada día tomamos la decisión, ¿verdad? De tomar nuestra cruz. Amém. É cada dia. Ahí sí, y ahí Dios es quien hace que proceda, ¿verdad? En nosotros la buena voluntad que es de Él, ¿verdad? O sea, el amor, el llevar cada día a nosotros en oración la salvación que viene por medio de Él, Amém. con temor y temblor. Amém. Así como dice también acá en Filipenses 2 12 y 13. Pero solamente, como vos dijiste, hermano Víctor, Sim. que nuestro esfuerzo es permanecer en Él. Amém. Así únicamente, porque si no, no hay caso. É. Verdade. Solo permaneciendo en Jesús. Amém. Ah, dice que Paulo usa muchas veces, repetidamente, en todas sus cartas, para que la sublimidade del conocimiento, ele diz, para que seja rico no conhecimento de Cristo. E qual é o supremo chamamento e a herança nos santos? Ele usa essa geração de termos, né? A sublimidade do conhecimento, porque quando o que te faz de verdade você viver no Espírito? É aquilo que você enxerga, irmão. Por exemplo, se você, vou dar um exemplo para você, irmão. Você está andando com o teu carro, né? E a luz, quando a luz entra em teus olhos, você consegue ver as coisas, né? Tanto é que se à noite você está andando sem luz, você não enxerga nada do caminho, não é? Então, por que que você enxerga o caminho na estrada? Você tá andando? Porque você tem luz. E à noite você acende os faróis, porque a luz, ele faz ver o caminho. Então, quando a luz de Deus te revela a pessoa de Cristo, é a mesma figura quando você está andando no carro e a luz que entrou nos teus olhos te faz ver um buraco na frente. O que que você faz com o buraco? Você passa por cima ou você desvia? Você desvia, não é? Você não vai entrar no buraco de propósito. Você viu o buraco, você vira teu carro e desvia, né? O que a luz de Deus pelo Espírito nos tem mostrado de Cristo é aquilo que nos constrange para viver nele. O amor de Cristo nos constrange. Você vê, não é esforço, não é por medo. Ó, se você hoje não andar em Cristo, você vai para o lago de fogo.
Ah, então vou andar em Cristo porque eu não quero ir para o lago de fogo. E aí a motivação é errada. Eu não sigo a Cristo por medo. Eu sigo Ele porque eu amo Ele. Porque Ele se revelou no meu coração. E a sublimidade da riqueza de Cristo está aumentando. O que te faz viver no Espírito, irmão? É o que você está vendo dele. É o resultado, né? Nossa escolha, né? Nós estamos escolhendo o Senhor porque amamos Ele. Então, os exemplos dos irmãos que dormiram, né? Que precederam Ele, amaram ao Senhor de tal maneira, né? Que não se importaram consigo mesmo. Essa expressão aí que ele usa, né? Não se importaram consigo mesmo. Isso aqui, quando você vai lá em Hebreus 11, né? Homens os quais não eram dignos, né? Mas por que que para o mundo não era digno? Porque para Deus era digno. Eles estavam por amor ao Senhor vivendo uma vida de fé, unidos a Ele, né? Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor fale ao nosso coração todos os dias para nós fazermos essa escolha, né? Como o irmão Diego falou, é diário. Possamos escolher diariamente permanecer nele e ele em nós. Essa é a realidade Mas, da vida com Deus. Dito, só Amén. quería Sim, mencionar lo siguiente, que en Romanos capítulo 8 sim, la ley no podía, o sea, no não, podía dar lo que el hombre necesitaba, que era vida. sim, Entonces el hombre es totalmente incapaz. No le produce vida la ley, não, pero la ley del Espíritu de vida sí, sim, porque la esencia del Espíritu es vida, y amém. la esencia del pecado es muerte, y la esencia de la ley era la exigencia. Pero ahí tenés en contra, digamos, en contra de todo eso, de la ley de Romanos capítulo 8 es eh, Hebreos capítulo 4 versículo 12 donde dice la palabra es viva porque ella es dinámica, ella es activa, ella es viva, es de Dios, ¿verdad? Sim, Es la palabra de Dios, es Dios mismo en esencia, ¿verdad? sim, Y es eficaz también. Pero en ese capítulo, cuando nosotros miramos, es muy interesante. Yo sé que tal vez no tiene nada que ver, pero quería nomás tocar ese asunto. En el capítulo 4 habla primero en el versículo 12 principalmente. O sea, en todo ese capítulo habla del reposo. ¿Por sim, qué el pueblo no pudo entrar en la buena tierra? Porque ellos no escucharon con fe. O sea, ellos escucharon la voz de Dios, pero ellos no acompañaron con fe, como decía Pablo, ¿verdad? Claro, no quiero sim, entrar en esos detalles de que es fe o no es que no es fe, ¿verdad? El tema es que lo mismo nosotros también hoy en día. Si nosotros tomamos la actitud solamente como el pueblo de Israel, escuchar nomás y no la mezclamos con fe, sería totalmente inútil, porque eso fue lo que nos hizo entrar en la buena tierra. Ellos escucharon a Dios, pero es como si no escucharan también. No sé sim, cómo voy a explicar las cosas. No escucharon a Dios, porque no sim, la mezclaron con fe. Ahora, el versículo 12, digamos, yo creo que es la llave del capítulo 4, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que dos espadas, con espada de doble filo, ¿verdad? sim. Que penetra y divide y discierne las intenciones y los propósitos del corazón. A ese punto es lo que, o sea, si yo voy a mezclar lo que oí de Dios, pongamos yo soy el pueblo de Israel, y la voy a mezclar con fe, entonces yo necesitaría que esa palabra pueda actuar de mí en esa forma. Y fue lo que el pueblo no tuvo. Eso es lo que Pablo estaba queriendo explicar. Sim. Eso es lo que Pablo estaba queriendo explicar. Entonces solamente es viva y eficaz si nosotros la hacemos viva y eficaz de esa manera. No sé si me supe explicar, ¿verdad? Sim, Sí, muito, ese muito es el bem. versículo clave para entrar en la buena tierra, para entrar en el reposo. La figura es extraordinaria, ¿viste, René? Porque te muestra que por qué no pudieron entrar ellos, ¿viste? Porque ellos resistieron a la palabra del Señor, ¿viste? O sea, fueron incrédulos, ¿viste? Y el Señor le dice, le reprende a ellos, le reprendió, ¿viste? Pero por varias veces. Y hasta que la ira de Dios se incendió contra ellos y dijo que ninguno de ellos entrarían en su reposo o en la buena tierra, ¿viste? Pero Porque yo creo que no entró en la buena tierra por causa de que no entendieron
o sea, Pablo entendió, lógicamente, me está explicándonos hoy en día, ¿verdad? ¿Cuál sería la razón por la cual nosotros también no podríamos entrar en la buena tierra o en el reposo, en el descanso? ¿Por qué? Por ese mismo motivo, porque la palabra de Dios No les es viva y aprovechó. eficaz, porque Eh, ellos ¿eh? no les aprovechó la palabra que ¿Qué? oyeron, dice. Eh, no No fueron les provecho. aprovechó la palabra que oyeron. Eh, No, no. muy, muy bueno, muy impresionante eso, porque es una advertencia en capítulo 3 de Hebreos, ¿viste? Ujú, Capítulo 3 versículo 12 dice esto, y dice, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração da incredulidade, que vos afaste de Deus vivo. E se pelo contrário, exortei-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém de vós seja endurecido. Diante da palavra, você recebe ou se endurece, né? Então, a palavra que ajá. eles ouviram não lhes aproveitou porque de mau grado ouviram. E isso fez com que ele não entrasse na boa terra, né? Então, hoje também, mesmo exemplo, né, Carlos? Ujú, Como deve ser o nosso coração diante da palavra, né? Não simplesmente nos aproximar, né, como uma boa terra, né? Que ela frutifica em ujú. nós, produz o querer de Deus, né? Então, não é por nosso ¿Viste? esforço, não é por nossa capacidade, No, mas pela fé. no. Y viste que en ese contexto, en ese versículo que leíste, dice, porque no les aprovechó la palabra por no oírla con fe. O sea, É, yo puedo oír nomás también, sim, pero oírla con fe es otra cosa, es otra sim, actitud. exatamente. Y esa sería tal vez la actitud correcta de Hebreos capítulo 4:12, que Isso, con la palabra exatamente. es viva y Cortante. eficaz. O sea, esa debería ser la actitud correcta de escuchar la palabra del Señor, porque yo puedo tomar la palabra solo por conocer. Es claro, tengo esa tendencia, todos tenemos esa tendencia, pero cuando tomo la palabra para que ella sea provechosa, o sea, no les aprovechó porque no aprovecharon. Ellos tenían que aprovechar la palabra dicha hoy, la palabra oportuna. Verdade. Esa es la palabra oportuna que el Señor, y a veces el Señor es oportuno cuando te dice algo, pero cuando uno no quiere escucharla con fe, entonces el Señor no vuelve más a hablar tampoco. Por lo menos en el caso del pueblo de Israel fue así, ¿verdad? El Señor les habló varias veces, de hecho, ¿verdad? Ellos no lo mezclaron con fe, porque el tiempo es hoy, ahora. Muchos santos ya durmieron en el Señor sin conocer la voluntad del Señor de forma correcta y precisa. Ya murieron, ya están durmiendo en el Señor, pero no conocieron. Pero si a Sim, nosotros se nos dice hoy, es hoy, porque mañana puede ser que no sea más mañana. El hoy no digo que sea un tiempo, unos días, 2 días, 3 días. Es un tiempo determinado que el Señor nos dio, ¿verdad? sim. El tiempo, como se dice en la palabra griega, sería el tiempo kairos, el tiempo en que Dios te da esa oportunidad, hoy. Amém. Y si el hoy pasa, puede ser una semana, 2 semanas, 2, 3, 4, 5, 10 años, no aprovechaste, amigo, no hay cómo, ¿viste? Verdade. No sé, Amén, amén. no sé si concordás conmigo, ¿verdad? No sé si concordás conmigo. Lo bueno que todo eso otra vez no, en un versículo anterior, el versículo 11 no, nos advierte otra vez, ¿verdad? Que dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Amém. Muito bom lembrado isso, hein? Versículo 11 do capítulo 4, né? Esforcemos-nos Sí, por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia em segundo o mesmo exemplo de desobediência. E você vê que desobediência é incredulidade aqui, né? Porque o contexto está dizendo desobediente é incredulidade. A incredulidade diante da palavra, né? Por 10 vezes me tentaram, diz, né? Tentar ali, irmão, é resistir à palavra de Deus. Deus está falando e eles resistem à palavra de Deus. Não creem. Então, desobediência implica juízo, né? Você vê como que é. Para nós, um exemplo, né? Aqui no capítulo 4 ele diz: temamos, portanto, versículo 1: temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, como foi com aqueles, né?
Porque também para nós fomos anunciadas as boas novas. Agora imagina, Diego, Deus nos apresenta o plano dele em Cristo Jesus, que são as boas novas de salvação, que é a nova aliança, que é o novo pacto. E eu desprezo isso, o que que vai restar para mim? Assim como foi com eles. Porque eles não temeram. Temer aí não é ter medo. Temer é atentar para aquilo que Deus está falando para nós. Então, nós temos a promessa de entrar naquele descanso. Qual que é a promessa, aquele descanso? Que é a vinda dele e a ressurreição dos mortos. Lá, descanso era entrar na boa terra, né? Que é a figura só. Porque aquilo era a sombra e figura da realidade do que nós vamos viver. Entrar no descanso de Deus não é um dia sábado, como alguns guardam o sábado, não é? O descanso de Deus, você já sabe que é Cristo, mas é a manifestação dele na sua vinda para reinar por 1000 anos, que é o descanso de Deus. Então, essa é a promessa que nós temos, perseverar firmes até o fim. Paulo, ele diz, combati um bom combate, corri a carreira e guardei a fé. E agora me está reservada uma coroa da vida, o qual o reto juiz me dará naquele dia, né? Que dia, irmãos? A vinda dele, que é o descanso dele, né? Então, nós temos essa promessa, versículo 10 do capítulo 4. Olha que diz, versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansa de suas obras. Como Deus descansou das suas, né? Então, quando você entra em Cristo, você não tem mais obra, você está nele, ele que manifesta o que ele quer. Assim como Deus encontrou em Cristo o descanso, né, que nele se cumpriu toda a vontade de Deus. Lembra que nós limos? Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o descanso de Deus era Cristo, irmão. Nele Deus encontrou o descanso, porque ele fez a obra de Deus. Nós também descansamos de nossas obras, porque nele nós temos a realidade do que Deus quer. Aleluia! Esforcémonos, Diego e Carlos, esforcémonos, pois, Amém, por Jesus. entrar naquele descanso, irmão. A Amém, fim Senhor. de que, como dizer, entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de Filipenses. Amém. Maravilhoso. Que lavado Amém. dos pés. Eu fui lavado os pés hoje pelos meus irmãos, né? Compartilharam aí, maravilhoso, hein? Muito rico. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Amén, hermano. Amén. Amém. Muito rico. Deus seja lavado. Aí eu vou colocar o vídeo para os irmãos ouvirem, né? Eu vou estimular Amém. os irmãos para ouvirem, porque foi muito rico, né? Compartilhar principalmente foi maravilhoso, viu, irmãos? Deus seja louvado. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Hasta la Buenas próxima. noches. Até a próxima. Amém, irmãos. Quarta-feira, Amém. vamos. Tchau, tchau. Nós íamos falar hoje da igreja em Filadélfia, mas não deu, né, Diego? A direção foi assim, né? Foi boa, hein? Então, Amén. na quarta, se Deus quiser, nós falamos da igreja em Filadélfia. Tá bom, amados irmãos? Está bien. Abraço. Amém. Amém. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom descanso.